Olá pessoal, boa tarde, espero que estejam bem. Pelo meu sotaque já identificaram que eu sou lá do interior. O mais importante disso tudo é que eu sou tio da Luísa e da Helena, venho lá de Ribeirão Preto, além da capital do agronegócio, capital de boa ciência, de um polo cervejeiro. Vocês estão convidados. Tá? É um prazer estar aqui, parabéns ao GAS, à Abrefem, a todos os apoiadores desse movimento em prol da ODS 17. Afinal, o mundo está falando essa semana sobre 17 problemas globais, mas esses 17 problemas poderiam ser solucionados de uma forma mais rápida com uma ODS. É a ODS que fala de parcerias e conexões. E essas parcerias e conexões transcendem Bluetooth, Wi-Fi, a gente só precisa de uma boa prosa, né? Espero que pelos próximos 27 minutos vocês gostem dessa prosa que a gente vai conversar. Vamos falar um pouco sobre o mercado de carbono. Vou tentar resumir um pouquinho que eu tenho aprendido nessas andanças. Tá? Bom, eu não vou falar sobre mercado de carbono, na verdade, me desculpem. Eu vou falar sobre o filho e a filha da rocha, o solo. Convido vocês a entrarem nesse discurso conosco no final desse painel. Não vou falar sobre solo apenas, vou falar sobre como que o solo impacta no carbono. Na verdade, como que estruturas muito pequenininhas, do tamanho do olho de uma formiga dividido mais de 1000 vezes, impacta não só no carbono, mas impacta nas funções ambientais. Eu sei que do agro a gente fala muito, que o agro é pop, o agro é tech, mas muito mais do que produzir fibras, soja e alimentos saudáveis, o solo, que é onde começa o agro, também produz alimentos nutracêuticos, produz água filtrada, produz ciclo de gases, produz biodiversidade. 1/4 da biodiversidade terrestre não é a arara, a anta ou o tamanduá. Estou falando de fungos e bactérias que estão aí embaixo das nossas botinas e às vezes passam despercebidos. E quanto que custa a gente não proteger o solo, impactando nessa função ambiental da Terra? Bom, para contar essa história, a gente vai passar por 11 etapas, né? Como tudo na vida tem uma etapa. A gente nasce, vai aprendendo a falar, andar. Tem pessoa que chega na academia e já quer levantar um monte de peso, ou já quer começar a correr 10 quilômetros. Vamos começar aos pouquinhos essa nossa jornada, e eu espero que no final dela a gente consiga resgatar alguns conhecimentos que todo agrônomo e agrônoma aprende no primeiro ano de universidade. E eu não sei por algum motivo, a gente acaba guardando em algum lugar lá da gaveta e depois não consegue lembrar. Tá? Bom, enquanto a gente está aqui, o pessoal da comissão foi muito assertivo em escolher essa semana. Nesse exato momento, o mundo está falando sobre como ajudar o planeta e aqueles 17 desafios. E um dos desafios é a ODS 13, falando de carbono. Ainda mais assertivo foi colocar esse evento na Semana Internacional dos Solos. Dia 5 de dezembro é a Semana Internacional de Solos. Quando nós falamos de remineralizadores, estamos falando de solo. Se não estamos fazendo essa conexão, acho que tem algo errado. Tá? E aqui são algumas soluções que o mundo já está olhando para tentar resolver esses 17 desafios. O solo, rocha e tantas outras questões que nós vamos conversar. Quem tiver com o celular na mão, tudo que eu vou falar aqui já é de vocês, depois eu vou compartilhar mais materiais. Aqueles QR Codes que vocês estão vendo lá, não vou estar cantando, contando piadas, vou só compartilhar a boa e velha ciência que o Brasil já é pioneiro há muito tempo. Como o Éder muito bem colocou, de cada 10 artigos em revistas indexadas do mundo, 2 são brasileiros, né? Então a gente tem que ter muito orgulho e principalmente contar essa história para as pessoas, né? Não só nas mesas de ciência, mas também nos churrascos de finais de ano. Cerca de 40% daquelas ODSs que eu comentei com vocês tem relação direta com o solo. Não só as ODSs, o solo é responsável por filtrar e armazenar água. 2/3 do carbono terrestre, 70% mais ou menos, não está armazenado nas árvores da floresta amazônica, não está armazenado nas araucárias em Santa Catarina, como eu acabei de voltar.
não está armazenado nas grandes árvores e pequenos arbustos do cerrado, estão armazenados embaixo dele. E aí? Está todo mundo falando de programa RED, RED++, plano ABC, me desculpem os nomes técnicos, vou tentar ser o mais simples possível, mas eu não vejo muito se falando da importância do solo ligado a esses fatores. E é isso que eu queria chamar a atenção hoje de vocês. Como eu comentei, 1/4 da biodiversidade terrestre está no solo. Daqui 10 dias vai ser aniversário da minha sobrinha Helena, segundo ela vai ser cientista e bióloga. Eu trabalho por ela, trabalho pelos filhos de vocês, para falar sobre ciência, não para os meus pares científicos, mas para falar de ciência com meu pai, caminhoneiro, com meu avô, pedreiro, com a minha avó, que é diarista. As ciências são para as pessoas, não somente para os cientistas. Esse evento é um evento de advocacy, de como que a gente pode traduzir a ciência para mudar políticas públicas. Tá? E aí a minha sobrinha Helena falou, tio Diego, o que tem na Terra? Helena, tem micro-organismos. Aí eu peguei uma colher de sopa que ela toma danoninho. Helena, nessa colher de sopa tem mais bichinho que a praia quando você vai no Réveillon. Ela falou assim, nossa tio Diego, imagina então quantos universos diferentes de bichinhos nós temos nas nossas fazendas em 1 hectare. Esse é o poder do solo, não é somente produção de sacos ou quilos de alimentos. E aí, esse vídeo que vocês estão vendo é um resumo de 8.000 anos. Nós estamos saindo da rocha, a mãe, chegando aos filhos e os filhos que são o solo. A mãe natureza gasta 8.000 anos para fabricar 20 centímetros de solo, do tamanho do meu palmo. 400 anos para fabricar 1 centímetro de solo. E aí, quanto de serviço ambiental tem nesses 20 centímetros? Diego, eu não entendi ainda o que é esse tal de serviço ambiental. Acabei de voltar de um evento lá na Cuesta Basáltica, uma região de cafés, junto com o CEO da ilha, o Dr. Aldir Teixeira, e estava o Paul, um representante da Unesco, e ele comentou o valor ambiental da polinização. Se não existissem mais abelhas no planeta Terra, e a gente tivesse que inventar empresas para fazer a polinização. Essas empresas iam ter que investir 10% do PIB do agronegócio brasileiro. Para ficar igualzinho às abelhas. É disso que eu estou falando de serviços ambientais. E eu quero trazer a reflexão para vocês, quanto vale o serviço ambiental de 20 centímetros de solo? Quanto vale o serviço ambiental de alguns minerais, de algumas gramas de minerais que estão saindo do mineral primário da rocha e virando minerais secundários no solo? Desconfio que seja um pouco mais de 10%. Desconfio. E aí, a COP essa semana está falando sobre como frear o aumento de 1 grau Celsius no planeta, 1,5 graus. Quantas vezes vocês já escutaram o termo não pode atingir 1,5 graus? Por favor, levantem a mão. E aí? Quem acha que essa foto aqui é na Arábia? Levanta a mão. Quem acha que essa foto é no Brasil? Quem acha que essa foto é em Araraquara, interior de São Paulo? É lá em Araraquara. Exatamente há 1 ano atrás. Assim como o efeito estufa é uma coisa da mãe natureza, e a ação humana acelera isso, a degradação do solo também é um efeito da natureza. E a ação antrópica acelera esse efeito. Essa nuvem mostra claramente que as ações humanas estão acelerando a degradação dos solos, assim como estamos acelerando o efeito estufa. E aí, até agosto de 2024, daqui 1 ano, espero a gente estar já no segundo evento, né, Éder, Suzy, até o ano que vem, a gente já vai ter degradado uma área equivalente a 6 milhões de campos de futebol, em homenagem ao meu avô, palmeirense de 93 anos, 6 milhões de campos do tamanho do Palmeiras, que ganhou o título ontem, 12º, né? Se não me falha a memória. Segundo, né? Obrigado. Só, tem também. E aí, todo ano, os habitantes do planeta Terra investem
400 bilhões de dólares para corrigir ações de degradação do solo, desses minerais e das funções ambientais. Se alguém quiser sugerir uma prática que possa ajudar nisso, a gente pode, eu acho que a gente está já discutindo há alguns dias sobre esse tema, né? Bom, quando eu entrei na universidade, eu tive aula com o professor Itamar, que já não está entre nós, um grande pedólogo, trabalhava nas sessões de correlação da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Tive aula também com o professor Centurion. O meu avô científico é o Igor Fernando Lepsch, que escreveu 19 lições de pedologia, né? Meu pai científico é o José Marques Júnior. E aí eu aprendi lá na aula de solos 1, se não me falha a memória, que o solo é como uma boa paeja caipira. Para fabricar solo em qualquer lugar do planeta, eu preciso de alguns ingredientes. O primeiro ingrediente é rocha. O segundo ingrediente é o clima. O terceiro ingrediente é o relevo. O quarto ingrediente é o micro-organismo. E o quinto ingrediente é o tempo. Quando eu tenho esses 5 ingredientes, eu formo o solo. Isso não é novo. Foi um russo, Dokuchaev, que falou em 1880, sem ter Google, sem ter o WhatsApp da família e sem ter TikTok. Ele já propôs a primeira fórmula matemática do mundo relacionando fatores de formação do solo. E aí, quando muda qualquer um desses ingredientes dessa paeja, muda o solo. E se está mudando o solo, quem que está mudando? O mineral. O mineral que está se formando lá na fração argila do solo. Aquele mineral que não aparece na análise granulométrica, não sai na análise de textura. Esse mineral, na verdade, ele é um indicador de tudo isso daqui. Quando muda o mineral, temos certeza absoluta que muda o regime pluviométrico. Muda a altitude, muda a temperatura, processo de oxidação. E muda até os bacilos, metarrhizium e vários outros micro-organismos que estão lá no solo. Esses minerais funcionam como, na verdade, substratos. Tá? E aí, nesse momento da nossa prosa, eu quero deixar bem claro que, se você está achando que eu estou falando de textura e classe textural, não é isso. É na outra sala. Essa é a sala da mineralogia, da tipologia de argila. Um exemplo bem fácil. Todo mundo tem sangue circulando nas veias, pelo menos até antes das 6 horas na sexta-feira. Depois das 6 horas, a gente vai confraternizar. E aí, quem aqui tem sangue tipo O? O positivo. O negativo. AB. É tudo igual? E por que a gente quer falar que os solos com minerais diferentes são iguais e necessitam do mesmo manejo? A mãe natureza já vem colocando essas evidências há muito tempo. E se você se formou em agronomia, você teve que aprender isso. E aí, quando muda o mineral, muda a aptidão natural dos solos para armazenar carbono, ter os serviços ambientais e várias outras coisas que a gente vai conversar aqui nos próximos 15 minutos. Eu vou me atentar aqui, vou seguir a risca. Isso não é novo. Quem falou isso foi um grande cientista mineiro, Mauro Rezende. De curiosidade, quem já ouviu falar do Mauro Rezende? Quem já ouviu falar, sabe do pedigree do professor Mauro, fundador de um grande grupo de pesquisa chamado NEPUT, respeitado mundialmente. O Mauro Rezende falou em 1985. Apesar de não parecer, eu só tinha 1 ano. Eu acho que eu sou um arenito carbonatado, Éder. Eu queria ser que nem você e a Suzy, uma crosta laterítica, que aí fica... Em 1985, Mauro Rezende falou num Congresso Internacional de Solos para o Mundo que, olha qual que era a melhor forma de criar as zonas de manejo. Chame o nome que vocês quiserem mais modernos. Zonas de manejo, áreas heterogêneas, agricultura para precisão. A melhor forma de criar essas áreas era mapeando quem? Os tipos de argila ou minerais. O solo é o mesmo, a classe textural é a mesma, mas o mineral não é.
Foi isso que o professor Mauro falou em 1985. Na época, a gente não tinha uma quantidade de sensores adequados para mapear esses minerais, que hoje podem ser mapeados por difração de raio-x, ATG, Mons-Bauer, várias outras técnicas que o Éder, a Suzy e tantos outros cientistas brasileiros trabalham há muito tempo. Bom, esse material também é público. Segundo o Igor, ele me convidou para escrever esse novo material da sociedade, o manual de levantamento utilitário, capacidade de terras. A gente conseguiu colocar alguns trechos lá falando de tipologia de argila. Esse livro é publicado durante um congresso da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, e aquele último, livro de 2021, ou seja, além dos mais de 200 artigos e mais de 7 capítulos de livro, já mostrando que entender os minerais é um caminho adequado para os projetos de carbono, pagamento de serviços ambientais. Inclusive, no Brasil eu tenho certeza, esse método de medir a formação de minerais no solo, esse método de medir pedogênese, já tem uma patente no Brasil, e se não me falha a memória, nenhum outro país tem uma patente dessa. Medir a formação de solo. Tá? Então, dos artigos, dos projetos, dos artigos, dos livros para patente. E aí, isso já rompeu os muros da universidade, como deve ser. O conhecimento tem que chegar até as pessoas. Essas são algumas instituições que já estão com projetos, entendendo a importância desses minerais, desses tipos de argila, não só para projetos de carbono, mas para pagamento de serviços ambientais, que é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. A gente só está olhando carbono, mas tem tantas outras coisas, talvez igualmente importantes, ou até mais do que o próprio carbono, como a água e tantas outras questões. E aqui a gente vai entrar um pouco na prática, né? Então, dos serviços ambientais, muito além do carbono, vou trazer 4 exemplos. Essa é uma área de 7 produtores de café, juntando as áreas são 2.000 hectares, cada corzinha dessa é porque muda o mineral. Aqui em cima é a quantidade de carbono orgânico no solo, na camada de 0 a 40, opa, obrigado, na camada de 0 a 40. Então quanto que tinha de carbono aqui? Legal, identifiquei os minerais que estavam no solo, comecei a fazer um manejo, acertando qual a melhor fonte de insumo, posicionamento de organominerais, todas essas práticas que a gente tem visto discutidas brilhantemente nesses últimos dias que nós estamos aqui. No primeiro ano, uma área teve um incremento de 3% de carbono, a outra 14%. Por quê? O mineral. O mineral funciona como se fosse uma armadura do Homem de Ferro, ou uma blindagem, né? Então, tem minerais que proporcionam uma blindagem melhor para esse mineral, para esse carbono, perdão, tem minerais que proporcionam uma blindagem menor. E essa blindagem dificulta o quê? A ação das enzimas dos micro-organismos, as ações dos outros fatores abióticos, como oxidação e redução. Olha ao longo de 3 anos como que dá a diferença. Diego, isso é o solo. Não, o solo é o mesmo. Diego, é a textura. Não, a textura é a mesma. Diego, é a altitude. Só está variando uma coisa, os minerais. Isso virou um capítulo de livro que foi apresentado na COP26 lá em Glasgow, na Inglaterra, como um dos 50 cases de destaque do Brasil em agricultura tropical e regenerativa. Isso já tem 3 anos. Bom, outro case, esse é muito legal. Esse é um artigo do meu pai científico, quase emplacou na Nature. Aliás, nesse exato momento, está sendo entregue o prêmio Nobel. E tem uma brasileira lá, acompanhando isso. Então, essa semana do evento aí, conseguiu conciliar com vários eventos globais. Olha que interessante. Alguém já ouviu falar de fotocatálise? Alguém aqui tem filtro no escapamento dos carros? Acho que todo mundo. É o mesmo processo que tem lá. Quando tem a queima de combustível, aquele combustível
tem que sair pelo escapamento na forma de gás, e ele passa pelo filtro. Adivinha quem que tem lá no filtro dos carros? Alguns minerais sintéticos. E tem alguns minerais que na verdade não são sintéticos, estão lá no solo. E aí quando a luz do sol bate nesses primeiros milímetros e ativa esses minerais aceleram ou atrasam a perda de adubo nitrogenado. Esse solo aqui é o solo mais arenoso. Era para perder mais ou menos nitrogênio por volatilização. Você consegue deixar os dois na mesma tela, por favor? Isso, obrigado. Esse é o solo arenoso. Pode deixar os dois para aparecer os eixos, por gentileza. Como estava mesmo. Isso. Esse é o balanço de NOx no solo. Esse é o solo mais arenoso. É o que está perdendo mais nitrogênio? Uai, por quê? É o mais arenoso. Cada solo desse tem uma concentração de minerais diferentes. Estou falando de hematita, goetita, titanohematita, magnemita, ferridrita ferrimagnética. Mais de 15 tipos de minerais, e a gente só olhando a tal da vermiculita e montimorinolita, que às vezes nem tem aqui nos solos, ou tem em pequenas concentrações. Segundo case. Terceiro. Esse é um case relacionando a saúde física do solo. O pagamento de serviços ambientais relacionado à compactação. Esse é um projeto muito legal que foi conduzido durante 4 anos, relacionando a presença de um mineral chamado caulinita, que ocorre em plaquinha. Quando tem a caulinita, começa a chover. Aí do outro lado tem um outro mineral chamado gibsita, ele é bolinha. Imagina que vocês vão fazer aquele churrasco de final de ano lá no puxadinho lá do primo de vocês. E aí de um lado o puxadinho é de telhado com bolinha. Do outro lado o puxadinho é de telhado com plaquinha. Começa a chover. Onde vai ter goteira no churrasco? Na bolinha ou na plaquinha? Quem acha que é na plaquinha? Quem acha que é na bolinha? Legal, passaram na aula de física e conservação do solo. E aí, acontece a mesma coisa. Quando nós temos solos com mais caulinita e você tem uma pressão de compactação, esses solos aceleram a compactação em até 30%. Então isso vai muito além do carbono, as questões de mineralogia. Você entendendo isso, você consegue entender onde você vai implantar o seu projeto ou o seu investimento de carbono. Onde você vai posicionar o seu projeto de RED++. Onde você pode montar uma estratégia de vários outros conjuntos. Tá? Quarto exemplo, tenho mais 5 minutos. Se a gente pegar o panorama de fósforo, desde quando a gente começou a aplicar até 2050, juntar tudo isso, vão ser aplicados nos solos brasileiros mais ou menos cerca de 143 milhões de toneladas de fósforo. Para produzir esse fósforo, é a mesma coisa que pegar toda a energia elétrica que o Brasil consome durante um ano. Tá? E multiplica por 400. Essa é a quantidade de energia. E se eu falar para vocês que dessa quantidade de fósforo de 143 milhões, 70% a planta não vai aproveitar. E se eu falar para vocês que para cada 1 tonelada de fósforo fabricado, eu vou emitir 200 quilos de CO2 equivalente. Dá para fazer umas boas continhas de regra de 3. Onde você quer chegar, Diego? Se você conseguir mapear qual que é o mineral que está no solo, as diferentes fontes de fósforo, estou falando de fontes de fósforo de alta solubilidade e baixa solubilidade. Solo é o mesmo, posso até falar que é um latossolo com textura entre 35% e 36%, matéria orgânica na faixa de 4%. Mesma espécie de soja, mesma declividade, plantada tudo igual, só está mudando o mineral. Olha como as fontes estão impactando a produtividade. Cada coluna é uma fonte de fósforo. Cada linha é um tipo de mineral. Então imagina, você gasta para fabricar aquela fonte, e quanto mais saco você produz, você está aproveitando mais ou menos o carbono que você está emitindo. Você está sendo mais eficiente na emissão de carbonos, concordam? Se você consegue aumentar a sua produtividade.
Outro exemplo relacionado ao mercado de carbono que talvez a galera não esteja olhando. Tá? Micro-organismos. Eu comentei lá nos fatores de formação que esses minerais impactam no fator de crescimento de bactérias e fungos. Então, dependendo do mineral, algumas bactérias e fungos crescem mais rápido, inclusive aquelas que degradam o carbono ou liberam enzima para geodisponibilizar ou biodisponibilizar o fósforo que está na flação adsorvida. Outra estratégia relacionada ao mercado de carbono que acaba impactando de uma forma. Tá? Esse é um trabalho interno nosso, onde nós pegamos áreas, floresta nativa, em diferentes biomas, e comparamos com os cultivos. Independente do cultivo, dependendo do mineral, as bactérias e fungos crescem mais rápido ou mais lento, mesmo nas áreas agrícolas, quando comparada com as áreas de referência. Para fechar, a gente está aqui hoje, tomando esse delicioso café. Ontem, quem foi jantar, eu fui comer uma pizza com um grande amigo meu, cientista, Vinícius Vasconcelos, um dos grandes cientistas da nova geração. A gente está aqui por conta das 4 revoluções agrícolas, ou 3. A primeira revolução foi a enxada. Né? Como é que a gente vai cultivar solo sem enxada? A segunda revolução foi aumentar a enxada. Foram os equipamentos, enxada rotativa, e todos os outros equipamentos de grande porte são derivados desse. Terceira revolução foi a questão dos adubos, organismos geneticamente modificados e todas essas ações. Hoje, segundo o Prêmio Nobel de Física, Steven Chu, estamos no momento da 4ª revolução agrícola. Como produzir 90 sacos de soja emitindo menos gases? Como produzir 43 sacos de café, nota 89, emitindo menos gases? Como produzir 95 toneladas de cana por hectare emitindo menos gases? Essa é a reflexão nossa. Isso já virou um filme. Esse filme foi lançado no Cinemark há 2 semanas atrás. Primeiro filme contando sobre soluções para a agricultura tropical. E os minerais, os remineralizadores estão lá no meio. Ano que vem eu acho que isso vai virar um streaming, eu não posso falar ainda quem comprou, mas esse filme tem várias pessoas, inclusive o Gustavo, que estava aqui nos prestigiando, da Embrapa Territorial, é uma das pessoas que está nesse filme, um filme de brasileiros, um filme que fala sobre ciência do solo brasileira, e que às vezes a gente acaba passando despercebido. Então eu convido vocês a erguerem a cabeça e defender a ciência do solo brasileira, que é muito competente. Bom, e aqui vou gastar meu último minuto trazendo uma pulga. A gente achava até a década de 90 que esses tais óxidos de ferro nem tinham importância aqui. O professor Azevedo pode até, segundo o José Marques Júnior, quando ele foi fazer o doutorado dele, ele jogava fora os óxidos de ferro. E aí na década de 90 ele começou a mostrar para a FAPESP, que é uma importante instituição de pesquisa do Brasil e do mundo, que esses óxidos de ferro existem e ele tem variação. Quer dizer que dentro de um hectare, andando 15 metros, muda a concentração desse mineral. Quer dizer que eles têm variabilidade espacial. E agora a gente está trazendo uma reflexão. Esses minerais não demoram tanto tempo para serem fabricados. Não é 1 ano. Não são 6 meses. A escala de tempo é muito menor. Acho que a gente vai ter algumas coisas sendo comentadas nesse sentido hoje, não vou fazer spoiler. Mas esse é um trabalho nosso, onde a gente pegou os minerais que existem hoje no mundo e a gente simulou, segundo as mudanças climáticas, mudando temperatura, mudando chuva, que impactam diretamente naqueles fatores de formação do solo, como vai ser a concentração desses minerais em 2030. Se mudar a concentração de alguns minerais, o que vai mudar? Capacidade de preservar carbono, capacidade de absorver fósforo, capacidade de substrato para crescimento de algumas bactérias e fungos. Bem-vindos. Esse é um trabalho apoiado por um dos maiores centros de gases da América Latina, o RCGI, tentando equalizar aquela conta lá. Como que a gente faz para tentar frear aquela questão de destruição de alguns milímetros de solo e de algumas gramas de minerais? Tá? Obrigado pela atenção. Espero que a gente possa valorar
onde a agricultura começa, no solo, juntos.